Gente, todos nesses 7 anos, todas as palestras são ótimas, todas as interações, todas as nossas reuniões são excelentes, mas quando você tem um palestrante que é seu amigo e seu médico, melhor ainda, né? Quando você tem uma pessoa que vem conversar e bater um papo com ele, que é seu amigo de muitos anos e flamenguista, melhor ainda. Eita! Doutor Luiz Carlos, a casa é sua, sinta-se à vontade, é a terceira vez que ele vem. Paulo César Magela, editor-chefe do Tribuno de Minas, eles vão fazer um bate-bola aqui para poder informar vocês muita coisa que talvez não, com certeza vai ser de muita utilidade para vocês, tá bom? Obrigado. Boa noite. Eu estou fácil aqui do nosso amigo Paulo aqui, e é muita honra e muito prazer, sinto honrado por estar aqui, que é um ambiente muito tranquilo, é uma distinção muito grande para mim estar presente aqui, poder falar algumas coisas que possam trazer alguma novidade ou trazer algum esclarecimento, né, que, com relação à questão de próstata. Né? A gente está entrando agora no mês de novembro e hoje a Sociedade de Oncologia ela criou isso, um mês para cada tipo de tumores, de câncer, e em novembro foi instituído um mês de alerta sobre a doença, sobre a doença de próstata. Então, alô? Funcionando. Boa noite, gente. Já estamos de volta aqui para conversar com vocês. No passado estive aqui, inclusive, com o Dr. Luiz Carlos. O texto que a Marlene, né? Marcela deu agora há pouco, é muito importante porque chamou a atenção não só para o câncer de próstata, mas também para o câncer de mama. E são 2 eventos que acontecem em outubro e novembro, mas que devem ser retomados todos os meses. Nós temos que ficar atentos, porque esses meses são simbólicos para poder incentivar as pessoas a procurarem o médico, fazer o exame, porque o exame salva vidas. O nosso convidado aqui, o Dr. Luiz Carlos, vai esclarecer muitas dessas questões, porque elas são vitais para todos nós. E aí a minha primeira provocação, doutor, por que os homens são menos zelosos com a saúde do que as mulheres? A Tribuna de Minas publicou na edição de domingo uma matéria que chama-se Novembro Azul. Meninos vão ao urologista 18 vezes menos que meninas ao ginecologista. 18 vezes. E isso acontece também com os adultos. Procuram muito menos o seu urologista do que as mulheres procuram o ginecologista. Por que isso, doutor? É uma coisa interessante, né? Porque as mulheres são tão assim, feitas a isso, né? Prevenirem. E, na verdade, a grande maioria dos homens que vão ao urologista vão porque a mulher marca a consulta. Realmente eles não vão, não. É interessante isso. Mas a gente não sabe por quê. Talvez isso tenha alguma explicação assim, na ancestralidade, alguma coisa que possa explicar isso, né? A mulher, o homem, ele tem o espírito, né, desde o homem primitivo, que é aquele homem que ia à luta, que ia à caça, que saía de casa, que ia à procura de comida. A mulher é aquela pessoa que cuidava, né, de tudo. Cuidava do filho, cuidava do marido, enfim. Talvez isso possa explicar, isso fica até hoje, né? Então as mulheres realmente, elas vão mais ao médico, preocupam mais, e elas é que normalmente induzem o paciente, o homem, a procurar o médico, no caso o urologista. A grande maioria que vai ao consultório, doutor, vim aqui porque não aguento mais a minha mulher ficar falando de ouvido todo dia. Bom, então os homens também são mais covardes com essa questão de saúde, né? Zelam muito menos para a saúde. Uma outra questão também que a gente quer falar com vocês é sobre a prevenção. É melhor prevenir do que remediar.
Essa é uma máxima que prevalece quase em todos os setores, mas especialmente na saúde. Não? Com certeza. Na verdade, a questão da prevenção, ela faz, eu acho que a gente tem que englobar uma coisa maior. Porque, com relação aos cânceres em geral, você não tem muita coisa que você possa fazer o seguinte: se eu fizer isso, eu não vou ter o câncer. Não é muito bem assim, mas obviamente que você diminui a incidência da doença. E uma coisa que está muito relacionada à doença em si, né, é a questão alimentar. Né? Porque os outros fatores são fatores familiares, que às vezes não tem muito jeito de você escapulir desse problema. Né? Você tem alguém, um pai, um irmão, um tio, vários membros da família com a doença, a probabilidade de você ter a doença é muito grande. Mas o que é importante é tentar ver, principalmente as famílias, né, onde tem desenvolvimento, por exemplo, no intestino acontece isso também, de colo. Quem tem que fazer exame de colonoscopia com maior periodicidade do que quem não tem nenhuma história familiar. Assim também acontece com o câncer de próstata. Você vê em famílias, eu às vezes chego no consultório, quando a pessoa fala o sobrenome, eu já fico preocupado, porque eu já sei que várias pessoas daquela família tiveram câncer de próstata, foram meus pacientes, e muito provavelmente, quando tem alguma alteração no exame clínico do paciente, a gente vai encontrar o câncer, né? Mas, basicamente, a questão alimentar é uma coisa importante que você pode mudar essa história. Rapidamente, eu vou fazer aqui, para dar bastante ênfase a essa questão alimentar, é o seguinte: no Japão praticamente não tem câncer de próstata. Então foi feito um estudo epidemiológico e viu, e qual é a explicação? Por que no Japão não tem câncer de próstata? Aí achava que a raça japonesa fosse uma raça que tivesse alguma coisa com eles, né, genética, que impedia o desenvolvimento do câncer de próstata no japonês. Bom, depois esse estudo foi feito nos Estados Unidos, com a população japonesa nos Estados Unidos, que tem muito imigrante japonês nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles constataram que a incidência do câncer de próstata no japonês, que foi para os Estados Unidos, era igual ao do americano. O que mudou realmente foi a questão alimentar, a questão de fast food, essa coisa, né, de comida muito... Então realmente é só para dar uma ênfase que realmente a questão alimentar ela é importante. É o hábito saudável de comer folha, de comer fruta, de comer carne com pouca gordura, carne de frango, carne de peixe, principalmente. Isso ajuda. Uma feijoadinha. Pois é. Eu acho que isso sempre pode. Eu acho que a gente não pode cometer um erro todos os dias, né? Eu digo o seguinte: é absurdo você ver, por exemplo, um indivíduo que levanta e acende um cigarro. O indivíduo que esporadicamente ele fuma um cigarro, está tudo bom, mas o indivíduo levanta ou acorda de manhã para fumar um cigarro e fuma N vezes durante o dia, chega num momento, chega num determinado ponto que realmente não vai ter jeito. Essa questão ela é fundamental. Quer dizer, de vez em quando você sair um pouquinho fora da curva, não tem muito problema. Bom, eu vou dar um testemunho que até 34 anos eu fumava 3 maços de cigarro por dia. É absurdo, né? Se eu tivesse continuado, eu tinha morrido. Exatamente. Aí um belo dia eu peguei um maço de cigarro, olhei para ele, ele olhou para mim, eu joguei no lixo e nunca mais conversamos. Foi muito bom, né? Mas, doutor, a gente tem percebido também que o câncer está... Houve um tempo que falava assim, a idade muito alta que pegaria câncer. Hoje ele está chegando também a setores mais jovens. O que está acontecendo? É só a alimentação? Ou é o modo de vida também que nós estamos? Hoje o mundo está muito acelerado, todo mundo estressado. O estresse também é um indutor, ou não? Mas o que está acontecendo também é o seguinte, né? Hoje eu digo que a solução da humanidade... Ou é o diagnóstico também que está chegando? A solução da humanidade, eu acho que ela não veio pela ideologia, não, ela veio pela tecnologia. Nós vivemos etapas no mundo, vivemos a Revolução Agrícola, depois veio a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica. Se a gente mostrar, né, para alguém no exame de imagem que se fazia 30 anos atrás, e mostrar um exame de imagem hoje, é uma coisa assim absurda, porque hoje você consegue, por exemplo, uma tomografia, na época que eu era residente de cirurgia, de urologia, os tomógrafos cortavam em 2,0 centímetros, então eram cortes, né? Depois faziam depois a recomposição das imagens, e as imagens, e muitos tumores passavam despercebidos.
Você passava um tumor que você tinha todas as provas imunológicas de que a doença estava recidivada e você não conseguia localizar o ponto de recidiva, porque as tomografias cortavam em pontos muito grandes, de 2 em 2 centímetros. Hoje, os tomógrafos cortam em ponto 0,64 milímetros. E eles cortam o paciente assim, cortam o paciente assim, cortam o paciente assim. Então depois eles fazem a reconstrução dessas imagens em 3D. Fica uma coisa assim com uma perfeição impressionante. E a medicina está caminhando, a tecnologia está caminhando para a questão de nanoterapia, de nanogramas. Então não é milímetros mais. Então chegará um momento, e a tecnologia ela vai sendo colocada parte a parte, né? Que as coisas chegarão a um ponto que você vai ter, talvez até antecipar o momento da chegada da doença. Então, os diagnósticos, que hoje já está acontecendo isso através da genética. Isso. Hoje você pega, você pega um paciente e você vai dizer o seguinte: olha, você vai ter um câncer de mama. Aí a mulher fala: o que eu vou fazer? Vai ter que fazer uma mastectomia preventiva. Né? Você vai fazer, você vai ter um câncer de próstata. Tirar a prostatectomia, fazer uma cirurgia preventiva, porque com certeza você vai ter o câncer de próstata. Isso não demora muito a chegar. Sem contar com algo que está por vir, que a gente não sabe qual que vai ser o desfecho, vamos dizer assim, disso, que é a inteligência artificial, que é uma coisa impressionante. Eu acho que vai chegar um momento também do homem, por isso que eu falo que a tecnologia salvará talvez a humanidade, ou levará para um caminho que a gente não sabe para onde, mas vai ser impossível mentir, porque todas as informações serão, né, computadas de uma maneira tal que eu diria: tudo que você falou não procede. Não procede. Né? Então é a questão aí, a tecnologia que eu acho que vai trazer e está trazendo uma revolução em todos os setores, mas a medicina impressionante. Bom, doutor, nós falamos dos exames da prevenção, porque houve um tempo também que falava: a pessoa tem câncer, morreu. Hoje, a medicina consultando, a cirurgia também é outro tratamento que foi avançado, estava muito bem avançado nos tempos de hoje, não é isso? Sim. Na verdade, eu sempre faço uma comparação, que a gente, né, eu lembro disso perfeitamente, existiu um momento que nós vivemos que falava o seguinte: o artista tal está com AIDS. Todo mundo ficava já na expectativa da morte daquele indivíduo. Hoje eu tenho N pacientes no consultório com AIDS, N pacientes, e que continuam uma vida sexual normal com a parceira, normal. Eu, inclusive, eu fui de uma viagem agora recente à Europa, e antes de viajar no ano passado, eu fui operar uma paciente que ela era aidética. E eu estava muito estressado e tal, e aí deu uma picotada no meu dedo, e bem, ela aidética. E aí eu tive que seguir, viajei para a Europa tomando todos aqueles antirretrovirais que são de rotina que a gente tem que tomar, porque é protocolo. Eu tive que sair do centro cirúrgico, passar lá no pronto-socorro, fazer todo aquele protocolo que tinha que ser feito e começar a tomar antirretroviral e tudo mais. E depois eu conversei com a infectologista dessa paciente, e ela falou comigo o seguinte: olha, você vai fazer isso porque é uma rotina de fazer, é um protocolo. Mas essa paciente, ela tem uma baixa epidemia, ela praticamente não tem vírus no coisa, porque ela toma os remédios e praticamente ela é uma paciente curada. E ela era uma paciente que tinha vida sexual com o marido e tudo mais, o marido não era idêntico. Então isso mudou também com relação à questão do câncer. Hoje, né, antigamente tinha aquela bobagem do médico virar para o paciente e falar o seguinte: você vai ter mais 6 meses de vida. Hoje isso é muito você deve ter um cuidado de não falar isso. Você pode falar o seguinte: olha, você está com uma doença muito grave, sua situação é muito grave, mas você precisa ser tratado. E eu já tive pacientes que eu tive uma expectativa muito ruim, muito assim, difícil em relação ao paciente, e depois me surpreendia com a resposta que o paciente tinha com o tratamento. Eu tive um paciente que uma vez, não esqueço disso, e era um paciente muito amigo e tal, e tinha uma doença grave, tinha um câncer de próstata em fase bastante avançada, e ele chegou no consultório e ele estava com doença metastática óssea já disseminada e doença visceral já, tinha metástase de fígado e tal. E aí eu encaminhei ele, porque tinha surgido uma droga nova, eu falei para ele: você vai ter que voltar no oncologista, você vai ter que tratar
para ver aí e tal, mas quando ele saiu, eu olhei assim e falei, puxa vida, acho que é a última vez que eu o vejo. Né? Estava caquético, extremamente branco, muito alinhado e tal. E aí, na tribuna, né, a gente olha aquele obituário, qualquer hora eu vou ver. Olhava o obituário, o cara está vivo, está vivo, está vivo. Um belo dia, passado mais ou menos uns 6 meses, eu estava entrando num restaurante, ele estava sentado numa poltrona mais baixa, segurou na minha perna e falou assim comigo, ó, peça um lombo de cordeiro aí, que está uma beleza. Eu olhei e falei, não é possível. Caramba, eu estou tomando isso aqui, eu não estou vendo. Olha, ele veio a falecer, mas ele não veio a falecer de câncer próximo, viveu mais uns 5, 6 anos aí, veio a falecer por outros problemas não relacionados à doença. Então mudou muito, a evolução em termos de quimioterapia, ela mudou muito, mudou e está mudando, né? E está mudando com uma assim, impressionante, né? Hoje com os quimioterápicos, com esses agentes anti-angiogênicos que vão lá e bloqueiam a chegada de sangue para o tumor, e também a imunoterapia, né? Que é mais uma ação bastante efetiva desses remédios. Então, está mudando muito isso e a esperança realmente é que a doença, não vou dizer que vai curar, mas o indivíduo vai viver com a doença e vai morrer com a doença e não na doença. Bom, doutor, você também é cirurgião. A robótica já está também na cirurgia? Sim. A cirurgia robótica, brevemente, ela vai ser uma cirurgia, a gente já está aí fazendo, já tem aqui em Juiz de Fora, vai ser uma cirurgia que no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos hoje, praticamente só se opera com robô, né? Além disso, não só a robótica, outra coisa que está muito começando agora e está expandindo muito, que é a telecirurgia, né? É uma coisa interessante feita por robô. Quer dizer, você pode... Nós somos leigos. O robô, como o robô funciona no cirurgia? Não, o robô ele funciona com duas equipes. Uma equipe que fica com o paciente e outra equipe que fica no console do robô. Então, a equipe que fica com o paciente, ela coloca os trocáteres que você coloca, porque o aparelho, o robô, os braços do robô vão agir, né, vão ser colocados em posições estratégicas ali dentro da barriga do paciente. E o cirurgião robótico fica sentado do lado, ele não fica no campo operando, diferente da cirurgia laparoscópica, a gente faz muito também, amanhã mesmo tem uma para fazer, onde você fica ali em campo, o robô você fica do lado. E os braços robóticos são colocados e o robô, através do teclado robótico, ele direciona onde você vai cortar e corta. Ele não treme, né? Não treme. Ele não treme, mas a grande vantagem do robô também é a questão que o robô é como se estivesse vendo o paciente em 3D. As pistas são pistas articuladas, entendeu? Ela dobra, volta, ela fazem manobras que na cirurgia usual laparoscópica não é feito. Então ela facilita muito a cirurgia. O robô é um avanço tecnológico, sem dúvida alguma. O ganho do robô é mais um facilitador de cirurgia para o cirurgião. Mas a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica não difere assim. Às vezes a pessoa pensa que tem uma diferença enorme. Não, se eu não operar com robô, eu estou roubado. Não é bem assim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das pessoas não têm acesso à cirurgia robótica e pensam assim, se eu não operar com robô, eu vou morrer. Não. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia, uma prostatectomia radical, para um câncer de próstata, cirurgia aberta. Então por que você fez aberta? Porque o paciente não tinha condição de fazer pela cirurgia robótica, né? Então, quarta-feira, depois da manhã, tem uma outra também que não será robótica. Por quê? Porque você não tem condição de fazer cirurgia robótica. E eu tenho pacientes aí com 20, 25 anos de cirurgia aberta que estão vivos aí hoje. Entendeu? Então, a robótica é um avanço tecnológico e ela vai melhorar, né? Porque ela vai unificar padrão de cirurgia. Então, eu estou falando o seguinte, o paciente do Kuwait foi operado, não sei quantos, por um cirurgião que está aqui a não sei quantos quilômetros de distância dele. Uns 1000 quilômetros. Exatamente. O paciente está lá e você está operando o paciente aqui. Porque quem opera é o computador, quer dizer, que instrui o robô como é que o robô vai agir na barriga do paciente. Bom, você falou rapidamente sobre inteligência artificial. Essa combinação inteligência artificial com a robótica vai mudar todo o cenário, não só da medicina, mas também de outras áreas, da medicina especialmente. Né?
Porque na verdade, né, o que vai acontecer com a inteligência artificial já está acontecendo. Né? Foi um paciente no consultório com um problema e tomou uma opinião comigo, o que ele deveria fazer. Eu conversei, baseado nos exames que eu tinha dele, exame de sangue, exame de ultrassom, tomografia e tal. Eu falei com ele o que eu achava para ele. Ele não paciente no Rio, quando foi depois de 2 semanas, ele passou uma mensagem para mim e falou o seguinte: olha, eu fiz uma avaliação com inteligência artificial e realmente é isso mesmo que você falou, então eu vou ter que fazer isso aqui. Porque, na verdade, né, é o update da inteligência artificial, onde você faz a compilação de dados, que é um negócio maluco, né? E são dados reais. O que você tem? Você tem uma ressonância que diz isso, você tem um PSA de tanto, você tem uma história familiar, são tantos dados que são fornecidos do que a inteligência artificial busca, que no final das contas ela te dá o que você deve fazer especificamente naquele caso. Bom, doutor, a inteligência artificial hoje no Brasil, no mundo inteiro, ela chama-se generativa, ou seja, ela vai aprendendo com a gente. À medida que você vai dando uma informação, ela vai guardando. É muito comum, por exemplo, o Waze, você tem no carro. Você passa por um determinado trecho, ele já decora aquilo, então é mais um trecho que você vai colocar nessa inteligência artificial. Ele pede ajuda também. Outro dia eu estava passando aqui por aquele viaduto ali, na Francisco Bernardino, para ligar com a Avenida Brasil, o Hélio Fábio, e tinha um buraco. Ele estava me avisando que tinha um buraco, mas me perguntava: o buraco ainda está aí? Eu disse sim. E ele respondeu: muito obrigado, já anexou aqui. Ele falou: 16 pessoas já viram o seu aviso, outros 16. Então é a inteligência artificial que é generativa, ela vai aprendendo. E depende muito também da pergunta, como você a formula, que a gente não prompt, que é como você faz a pergunta. Porque você pode perguntar de um jeito e ele vai responder de outro, porque ele não teve o entendimento. E aí, doutor, eu gostaria que você chamasse atenção para um dado. Gente, o Google tem muita informação, mas o Google não é médico. Muita gente acha, eu estou sentindo isso, fala no Google, o que significa isso? Aí, isso você colocou muito bem, você fez uma brilhante colocação. Aliás, partindo de você, você sabe tudo de jornalismo. E na verdade é isso mesmo, né? Porque você pode se informar, mas a informação que você tem é só para você confrontar com quem é habilitado para fazer. Porque uma coisa é uma confrontação que você vê o teórico, outra coisa é a prática no dia a dia. Nem sempre as coisas batem, então você precisa de procurar sim se informar, mas depois você, na informação, se informar com quem realmente tem o conhecimento e a vivência daquilo que você está pretendendo resolver. Exatamente, os questionamentos eles são importantes, mas você não pode definir uma conduta através do Google de forma alguma. Bom, gente, eu vou abrir para perguntas também. Eu só peço para a pessoa se identificar e fazer a pergunta, por favor. Vou pegar mais um microfone aqui. Esse aqui? Já tem a pessoa já. Aqui levantou a mão também? Depois, aqui e depois. Todo mundo bateu. 1, 2, 3. Ele estava falando sobre o Você falou qual é o seu nome? Denise. Denise. Só falou sobre o PSA. Então, qual é a condição que o PSA esteja para significar que a pessoa tenha o câncer? Porque eu acompanhei uma pessoa com PSA que estava altíssimo e tratamos só com medicação e não era câncer. Aí você está falando de câncer e comentando sobre o PSA. Não entendo a função. Não, está bem colocado. Na verdade, o PSA é um marcador que ele só sobe na doença prostática. Então a gente tem que falar uma coisa muito interessante. O PSA ele é próstato específico, mas ele não é câncer específico. Significa que se o PSA está alterado, você tem uma doença na próstata, mas não necessariamente um câncer. Você pega um paciente com um PSA de 2 e o paciente tem câncer de próstata. E às vezes você pega um paciente com um PSA de 20 e o paciente não tem câncer de próstata. Uma coisa que é muito importante na avaliação do PSA é você analisar não o PSA absoluto, aquele PSA que o paciente fez, que deu alterado. Você não pode falar que ele tem um câncer de próstata, porque se isso fosse verdadeiro,
você faria só o PSA e já daria o diagnóstico. Então você tem que ter o PSA, mas a coisa muito importante é a evolução do PSA. Porque se você pegar um paciente que tinha um PSA de meio, de 0,5, 3 meses depois, ele saiu de 0,5 e ele foi para 1,5, ele teve uma subida significativa. Não significa que é câncer, mas sente esse mãozinho amarelo. Por que esse PSA subiu tanto? Ele não era isso, esse valor. E se você repete o PSA e ele continua subindo, mais um alerta que fica pronto que você tem que investigar através de outros exames para você ver se esse PSA realmente ele demonstra que o paciente tenha um câncer de próstata ou não. Então o paciente, o PSA, ele é muito importante. Eu diria que o PSA é igual uma lanterna no escuro, né? Você consegue caminhar, mas você não consegue ver todos os detalhes que estão por ali, mas você consegue. Então ele é um orientador para que você busque o diagnóstico da doença através dos outros recursos que você tem para fazer o diagnóstico. Agora você. Segunda pergunta. Boa noite, meu nome é Arsênia. Doutor, eu gostaria de saber se o câncer de próstata é hereditário. Sim, ele não é hereditário, mas ele é familiar. Né? A gente vê muitas famílias que é impressionante, né? Que várias pessoas têm. Meu irmão, meu doutor, já operei, meu irmão já operou, meu irmão está em Brasília, acabou de operar semana passada. Hoje mesmo vi um paciente assim que veio falar comigo isso. Pois é, tem que ver. Outro falar que o PSA estava alterado, por quê? Porque o pai dele teve câncer de próstata e o outro irmão dele teve câncer de próstata, saiu de lá meio apavorado. Realmente isso é só familiar. A gente não consegue detectar um gene, por isso que a gente pode falar que ele é hereditário, porque ainda não se descobriu ainda esse gene, mas a gente sabe que ele é muito familiar, muito familiar. Assim como também o câncer de colo, mama, isso tem nessas. Terceira pergunta. Boa noite, meu nome é Marcos e eu tenho duas perguntas, na verdade, para fazer. Quem apresenta a hiperplasia benígna da próstata, ele tem um PSA um valor maior, isso. E a probabilidade desse paciente que tem essa hiperplasia de se transformar em câncer é maior, câncer da próstata? De forma alguma. São doenças completamente distintas, apesar de estarem na próstata. A hiperplasia é uma doença, o câncer de próstata é outra doença. Te dou um exemplo. Se você tiver um câncer aqui, tiver um câncer aqui, são tumores completamente diferentes. Aqui é um câncer de mucosa e aqui é um câncer de pele. Então são distintos. A hiperplasia prostática, você pode ter uma próstata de 200 gramas hiperplásica, tirar os 200 gramas de tumor de próstata não deixar nada. Você continua com a mesma chance, depois de retirado, de vir a ter um câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, ele dá aquilo que a gente chama das glândulas prostáticas propriamente ditas, que é que produz o líquido seminal, que produz o líquido do ejaculatório, que serve para nutrir o espermatozoide, para ele chegar até lá no útero, passar pelo corpo do útero, entrar na trompa e lá depois fecundar o óvulo lá na trompa de Falópio. Então, na verdade, não tem. Câncer de próstata é uma coisa, hiperplasia prostática é outra coisa completamente diferente. Quer complementar aqui só um minuto? Com relação às metástases, com relação à metástase do câncer de próstata, em quais outros órgãos, então, que pode acontecer essa metástase? Sim. O câncer de próstata, quando você faz o diagnóstico do câncer de próstata, esse câncer ele é classificado, né? Ele é avaliado no seu grau de agressividade. Então, os tumores mais agressivos são aqueles tumores que têm o maior potencial de metástase. O câncer de próstata, ele tem um caráter chamado um caráter invasivo local, porque ele cresce localmente, invade o colo da bexiga, invade a vesícula seminal e dá metástase para os gânglios pélvicos e dá metástase também para a coluna vertebral através da disseminação hematogênica pelas veias do plexo vertebral. Então, basicamente, o câncer de próstata, ele infiltra o colo da bexiga,
Tanto é que os pacientes às vezes entram em insuficiência renal, né? Perdem a função renal porque ele infiltra ali, o rim não consegue a urina chegar até a bexiga. Então a infiltraçãozinha no trígono vesical sobe ali pela próstata e vai da vesícula seminal, gânglio pélvico e através das veias ali do plexo vertebral sobe e coluna vertebral e aí dissemina para o resto do corpo. Certo, mais um aqui. Ele começa com almoço, então, porque não foi 2 meses atrás, que um exame, né? Aí deu alterado. Aí marcaram para mim uma ressonância magnética de próstata. Só que eles marcaram para 2 meses. Eu fui lá fazer a ressonância, sabe, passado agora, falaram que eu tinha que ter pedido hora e meia para liberar, hein? Me oraram 2 meses para fazer esse exame e veio agora mais alguns dias, né? Existe algum sintoma? 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 Não, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Às vezes o paciente está morrendo de câncer de próstata e ele não tem nenhum sintoma urinário. Ele pode ter sintoma da doença metastática. Isso acontece e às vezes ele pode ter dor óssea, porque pela própria disseminação da doença. Se tiver na coluna, por exemplo, comprime uma raiz nervosa, ele tem dor na coluna e tudo mais. Mas com relação à sintomatologia urinária, não. Por isso, diferente da hiperplasia, como ele colocou, a hiperplasia é uma doença benigna que dá sintoma urinário, o paciente entra em retenção urinária, não consegue urinar, por causa da hiperplasia. Por causa do câncer, dificilmente isso acontece. Então, a doença, do ponto de vista urinário, é uma doença silenciosa. A metástase do câncer de próstata que pode levar sintoma, é o sintoma relacionado à metástase óssea, principalmente. Mais uma pergunta. Mais um aqui. Boa noite. Eu queria saber, meu nome é Leandro, eu queria saber em relação à faixa etária, se o câncer de próstata ele atinge assim, a faixa etária, qual a idade, né? Se ocorre também em pessoas mais novas? Olha, normalmente o câncer de próstata atinge a partir de 40 anos de idade. De 40 a 45 anos de idade é uma incidência muito baixa. A partir de 45 anos de idade a incidência é maior. E vai aumentando à medida que o indivíduo vai envelhecendo. Existem relatos de câncer de próstata em criança, mas é muito raro, extremamente raro, mas pode acontecer. Medicina não é uma ciência exata, mas isso acontece. Tem casos descritos na literatura de tumor de próstata em criança e em adolescente. Raríssimo isso acontecer. Por isso que todos os sistemas de prevenção de doença costumam se fazer a partir de 45 anos de idade. Excepcionalmente a partir de 40, mas normalmente a idade padrão, hoje estabelecida pela Sociedade Brasileira de Urologia, pela Sociedade Americana de Urologia, a partir de 45 anos de idade. Hoje se começa a fazer a prevenção. Quando Luiz Carlos, no caso de câncer de mama, essa idade está caindo, né? As recomendações da Organização Mundial de Saúde, e até mesmo o SUS já está fazendo isso, abaixo de 40 anos para fazer a mamografia. Porque antes pensava assim, a partir de 40 anos você faz esse exame. Mas para as mulheres já está se recomendando fazer antes disso, correto? Sim. Ainda pela Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Americana de Urologia, o protocolo é começar a fazer a partir de 45 anos. Para câncer de próstata. Câncer de próstata. Mas mamografia recomendando fazer mais cedo. Eu não sei precisar uma mamografia, não lido todo dia com isso, mas acredito que sim. A gente tem visto hoje cada vez tumor de mama e pacientes mais jovens, e tumor de colo também, né? Esse negócio que tem impressionado muito. Mais alguma pergunta? Mais uma? Tem mais alguém? Então é a última pergunta, meu povo. Meu nome é Denise, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não é relacionada a câncer de próstata, porque o namorado da minha amiga mora no Rio, ele operou câncer a vida toda. Agora está com 75 anos, câncer no estômago. Como é que explica uma coisa dessa? Não opera câncer de estômago. A filha da minha amiga, com menos de 20 anos, operou o estômago, tirou o pedaço do estômago, tirou o pedaço do intestino para ficar magra. Ele está com câncer no estômago, por que não tira um pedaço para tirar o câncer? Não,
Então, isso aí é o seguinte, né? Quando você vê o tumor, vê um câncer de estômago, mas se o tumor já ultrapassou a parede do estômago, tem um comprometimento ganglionar extenso, já comprometeu também o fígado, já, entendeu? Ele não está só ali. Não faz sentido, às vezes, você fazer uma cirurgia de retirada de um órgão, se já que a doença está fora, pegando outro órgão. Então, isso às vezes acontece, porque não adianta, ou seja, a cirurgia não dá nenhum benefício para o paciente, né? Às vezes, nesses casos, faz apenas uma cirurgia paliativa, mas dependendo da situação da doença, do desenvolvimento da doença, do avançar da doença, você às vezes não tem como nem fazer cirurgia. E às vezes o tumor, a gente diz, às vezes o tumor é irressecável. Ele infiltra, pega os gânglios, a gente não consegue. Aí você não opera por isso, porque o tumor não é ressecável. Mas a quimioterapia alcança esse? Sim, a quimioterapia ela pode alcançar, e normalmente às vezes é feito isso. O paciente vai para a quimioterapia, faz o tratamento quimioterápico, se a doença regredir, ao fazer depois os exames de imagem, mostrar que houve uma regressão da doença, pode-se até pensar depois em fazer uma cirurgia de retirada da doença do mar. Doutor Oscar, só para fechar, no ano passado eu lhe fiz uma pergunta. Pessoas acima de 80, 85 anos, elas não necessariamente morrem de câncer, mas podem morrer com câncer, mas não quer necessariamente vão morrer de câncer de próstata. O que significa isso? Sim, sim. Na verdade, a conduta oncológica, ela depende muito também da idade do paciente. Por que razão? Porque você tem que ser um pouco realista. Você pega uma paciente, às vezes, com 85 anos de idade, por exemplo, que tem uma doença, não só o câncer de próstata, tem outras comorbidades. Tem o câncer de próstata, tem um marca-passo, tem um pulmão ruim, tem outras doenças que você sabe que são mais letais do que o câncer. Ele vai morrer de uma outra doença e não vai morrer do câncer de próstata. Isso é uma questão que a gente, não existe uma coisa muito bem estabelecida. Porque você pega um paciente com 80 e poucos anos de idade, o paciente está super inteiro, né? E ele chega perto de você e fala, não, eu quero fazer a cirurgia, não quero operar, eu quero resolver isso, eu quero fazer isso. Então isso tem que ser colocado em pauta. Tem que ser visto, quando você tem um diagnóstico de câncer, estabelecer muito também um critério, que é o critério de você analisar a natureza da doença que o paciente tem. E às vezes você tem um paciente com câncer de próstata, ele assusta, que você fala assim, não, sua biópsia deu positivo, mas você não vai precisar de fazer nada, a gente vai fazer apenas o que a gente chama de vigilância ativa. Por quê? Porque na biópsia que ele fez, ele mostrou um tumor, um câncer sim, mas um câncer mais benevolente, um tumor menos agressivo, que você pode, através dos exames que a gente tem hoje de imagem, exames de marcadores bioquímicos, e você pode acompanhar o paciente e não precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Eu tenho pacientes que têm há 6 anos com câncer de próstata controlando comigo, você não tem que fazer nada, só mesmo controle e um acompanhamento. Pode acontecer. Doutor Luiz Carlos Araújo, mais uma vez brilhante, muito obrigado pela sua participação. Tem mais uma pergunta aqui? Não? Nosso público, vou deixar uma apresentação para o nosso público. Porque ele vai cantar daqui a pouco, então tem que perguntar. Já aproveitei de mal, né? Bom, gente, boa noite, Léo. É uma contribuição em relação à idade. O meu avô ele faleceu com 111 anos. Que maravilha. E nos últimos 3 anos ele foi acompanhado de um câncer de próstata e faleceu em decorrência do coração ter enfraquecido. Isso acontece. Ele morreu com o câncer, mas não pelo câncer. Foi a pergunta que eu fiz lá no freio. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que foi esclarecedor. E, gente, é realmente um tema tenso, é um tema duro, mas é importante. E vocês, senhoras e senhores, usem a prevenção. E orientem os seus esposos, parceiros, companheiros a se consultar. Porque vocês, mulheres, são muito mais cuidadosas com isso. Os homens são mais negligentes. Muito obrigado. Obrigado a você para ter nosso Bom, depois dessa pauta dele, vamos ouvir música, cara, né?